Olá, pessoal. Oi, boa Ah, noite. boa noite. Tudo bem, amiga? O pessoal tá Tudo bom? chegando. Primeiro agradecer, obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Obrigada a você por ter aceitado, né? Vamos conversar um pouquinho sobre design interior e sobre eventos. Vamos, sobre tudo que a gente gosta. Deixa eu Vamos colocar relembrar isso, um que fica casamento melhor assim. lindo. Ah, eu sou suspeita. Você acredita que quando aconteceu o casamento e depois as pessoas comentaram bastante sobre o casamento? Para quem não sabe, que está entrando agora, Yara fez o meu casamento agora em fevereiro. Eu confio tanto no trabalho dela que eu entreguei meu casamento a ela. Yara trabalha no ramo de decoração há 6 anos, não é isso, Yara? Isso, exato. Estamos há 6 anos no mercado de Campina Grande. Começamos com festas infantis. E aí aconteceu o casamento e foi uma paixão, realmente assim. Eu me identifiquei demais. E foi onde tudo realmente fluiu. Nós nos conhecemos no curso de design de interiores, né? E na época ela chegou falando, eu faço eventos e tal, e eu fiquei bem curiosa com o trabalho dela. Para quem não conhece, segue lá o Instagram dela. Faz teu marketing, amiga. Vão lá, gente. Sigam, apreciem o nosso trabalho. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Tem muitas inspirações para quem está agora se programando para um casamento futuro, para quem gosta do tema, para quem gosta de festas, para quem gosta de decoração, para quem gosta de arquitetura, de design de interiores. Eu tenho certeza que vocês vão ter referências bem bacanas lá. Bem legal, dá para se inspirar bastante. Então, eu confio tanto no trabalho de Yara que eu entreguei o meu casamento nas mãos dela, né? Super honrada. Então, eu convidei Yara hoje para conversar um pouquinho com a gente sobre como é o processo, né, criativo, como é que é o design de interiores aplicado a eventos, que é algo que ela já trabalha há um tempo. Você começou com festa de criança, não foi, Yara? E depois, Isso. como foi essa transformação, assim, de festa de Começamos com criança as para festas casamento? infantis e uma amiga me convidou para decorar o casamento da cunhada dela. Eu fiquei bem receosa no início, mas a gente já fazia assim produções bem maiores para festas infantis. Então ela, não, eu tenho certeza que vai dar certo e confiou muito. E eu me surpreendi no final do resultado, assim, eu me surpreendi, fiquei apaixonada pelo resultado. E foi onde, a partir desse casamento, novas propostas foram surgindo e começou a ser bem recorrente, bem frequente, realmente, a parte de casamentos no nosso trabalho. E a partir daí foi onde eu senti a necessidade de me dedicar um pouco mais, de estudar um pouco mais. Então foi onde eu comecei a pesquisar e a partir disso eu entrei no curso de design de interiores, mas para agregar ao meu trabalho de decoração mesmo. E como é que o design de interiores te ajudou no seu trabalho com eventos? Renata, a partir do momento que eu comecei, já no início do curso, assim, foi mudando muito a minha visão de logística, a minha visão de explanação para um projeto, as possibilidades que eu passei a poder enxergar na decoração, através do design de interiores, termos técnicos que eu não tinha conhecimento, leitura de planta baixa. Então, assim, mudou muito. Foi realmente um divisor de água. O curso de design aplicado no trabalho, na nossa decoração. Agregou muito. E assim, na tua prática, por que tu fez design de interiores e não design de eventos? Assim, como foi essa decisão? Assim, decidi, comecei a procurar algum curso, alguma coisa que eu pudesse fazer, que eu visse que ia me ajudar, que ia agregar no meu trabalho. Só que aqui em Campina Grande Hum, não tem o curso para design de eventos.
E, assim, é recorrente, acontecem alguns workshops, às vezes a gente consegue algumas palestras aqui na cidade, em Recife. Só que eu sou mãe de duas meninas, não tinha como me dedicar em um curso que fosse em um outro estado. E quando eu comecei a procurar, encontrei o curso de design de interiores, achei que tinha a ver com a parte de decoração, que eu poderia, sim, aproveitar muito, agregar muito conhecimento a partir desse curso para o nosso trabalho. E foi quando realmente eu decidi fazer design de interiores. Então, por isso, design de interiores, não design de eventos. Mas não me arrependo de ter feito, realmente valeu a pena. Foi um divisor de águas. Se eu tiver a oportunidade algum dia ainda de fazer o design de eventos, com certeza é um projeto que eu tenho certeza que vai agregar mais, bem mais. Com certeza. Me conta um pouquinho sobre o teu processo criativo a partir do briefing. Para quem Então, não sabe, o briefing faz parte daquela primeira entrevista que a gente tem, né, com o cliente, isso. onde a gente pergunta as preferências. Primeiro a gente conhece o ambiente que ele quer modificar, né? E em decorrência dessa conversa a gente elabora o briefing. Isso aí, a Renata falou. O processo criativo na arquitetura, como é o caso da Renata, no design de interiores, a gente tem uma entrevista inicial com o cliente, onde a gente vai aplicando algumas perguntas e vai conhecer o local onde vai ser feitas essas alterações. Na decoração, é uma pergunta sempre frequente quando o cliente me procura. Eu já pergunto onde ele está pretendendo fazer a festa dele, porque a gente precisa ter uma ideia do local. A gente já conhece todos os espaços de eventos aqui da cidade. E aí o processo do briefing, antes dessa pandemia, era normal. Eu sempre pedi uma reunião presencial, porque é muito interessante. Eu gosto desse contato com o cliente, com o casal. Então, a gente tinha uma reunião, você foi lá com Renata, com Pedro, Jaqueline Cavalcante acabou de entrar. Jaqueline. Beijo, Jaque, estava presente na nossa reunião, não é, Renata? Então, nessa primeira conversa, a gente vai perguntando os gostos, as preferências, o estilo. Eu peço algumas referências fotográficas, se o cliente tiver. Então, esse briefing, anteriormente, a gente fazia na primeira reunião. Hoje, com a questão da pandemia, então, assim, a elaboração de um briefing tem sido uma chave realmente no atendimento aos novos clientes que têm nos procurado. Porque a gente não está podendo ter reunião presencial, então tudo acontece de forma online, é mais distante, não tem aquele carinho que a gente tinha Sim. anteriormente. E o briefing tem sido uma chave realmente para poder conseguir perceber os detalhes, perceber o que o cliente gosta. Então lá a gente tem perguntas sobre estilo, sobre o que ele gosta, sobre o que ele não gosta. E a partir de então a gente consegue elaborar um orçamento de decoração e, sendo aprovado, a gente passa a preparar o projeto da decoração desse casal. E a partir desse briefing, como é que funciona o processo criativo de escolha de mobiliário e de mapa de evento? Você podia explicar um pouquinho para a gente como é que funciona o mapa do evento? Sim. Então, o processo criativo, geralmente, as noivas, elas nos procuram com um ano de antecedência, no mínimo 6 meses, assim, normal é que procurem um pouquinho antes, né? Lógico que a gente tem aquelas queridas que vêm faltando 2 meses para o casamento. Temos. Mas que dá certo. Então, durante esse tempo, né, durante esse período de construção, a gente vai trocando ideias, eu vou percebendo o que elas gostam realmente, o que elas não gostam também. E com esse passar do tempo, a gente marca algumas outras reuniões em que a gente conversa, a gente senta, eu vou apresentando algumas propostas. E aí, com o ok do casal, Yara, eu gosto realmente desse estilo, é isso aqui que eu acho bacana, é isso que eu quero na minha festa, isso eu não quero, realmente eu não quero ver isso lá na minha decoração.
Quando está mais pertinho do evento, aí a gente marca uma reunião presencial onde a gente vai fazer a finalização e a fechação da mobília, de itens de decoração. E aí algumas noivas, elas dizem, olha, eu gosto de tal peça, eu quero tal estilo de mobiliário e você está livre para escolher. Outras já pedem realmente para ir no nosso acervo, para ver, para fazer a escolha das peças. Como também tem alguns clientes que eles têm o desejo de uma determinada peça e a gente não tem. Aqui em Campina Grande a gente não tem muitas empresas que trabalham com a locação do mobiliário, mas nós temos empresas em João Pessoa, em Recife, a gente pode fazer a locação desse mobiliário e aí é acrescido no orçamento do casal. E sobre a questão de paisagismo e a parte de flores, floricultura, como é que funciona? Então, a parte do paisagismo na decoração é realmente a arte floral, que é a cereja do bolo, né? Pode estar tudo lindo, mas enquanto não tiver a flor, realmente fica faltando. Então, a gente tem profissionais, eu tenho uma equipe de floristas que trabalham conosco, que vão estar lá na semana da festa. Para quem não sabe, não entendem, essas flores, elas chegam aqui na nossa cidade na quinta-feira. Então, na quinta-feira a gente já começa a trabalhar para um evento que vai acontecer no sábado ou no domingo. Então, essa equipe, eu passo para eles toda uma listagem de como vai ser montado aqueles arranjos, das cores que em comum acordo a gente vai combinando no decorrer do processo criativo com a noiva. Cores, tipo de flor, texturas. E aí, durante esses dias pertinho do evento, sexta-feira, quinta-feira, a gente trabalha nessa parte do paisagismo, utilizando tanto as flores como também as plantas, que agora tem sido uma tendência, esses casamentos mais botânicos, maravilhosos. E a gente usa muito verde, a gente usa muita flor. E tô vendo aqui, alguém falou sobre orquídea. Daqui a pouquinho eu leio as perguntas e a gente vai respondendo. E a partir de então, no dia lá, a gente vai fazendo posicionamento e do final daquele resultado lindo, maravilhoso das decorações. E sobre essa montagem de flores, você já sabe quais são as flores que você vai utilizar, né? Por exemplo, Sim, tem uma noiva que tem uma preferência por orquídea. Como é o nome daquela que tu usou no meu casamento, que eu me esqueci o nome? astromélias. Astromélias. Aí, como é que você faz na hora essa criação? Ou você monta os arranjos, você tem uns arranjos na cabeça, assim, eu vou usar tantos arranjos e o arranjo vai ser dessa determinada maneira. Como é que você organiza isso? Então, Renata, vai muito de acordo com o que cada cliente vai nos pedir. Por exemplo, tem noivas que não gostam de rosas. Yara, eu já recebi muita noiva. A Renata foi uma delas. Yara, eu não gosto de rosa. Então, assim, a gente vai conversando com o casal, vai vendo as preferências. O pedido dessas flores, elas vêm de São Paulo. Então, assim, não é algo que a gente consegue aqui na semana da festa. Esse pedido a gente tem que fazer com uma certa antecedência. E aí a gente já pede, sim, eu já sei quais são as flores que vão estar aqui, eu já sei o que é que vai chegar, o que é que eu vou ter. Então, eu já tenho que ter em mente o que eu estou planejando de uma arte floral. E aí, quando a minha equipe de floristas chega para trabalhar, eu passo para eles todo esse planejamento e eles começam a produção, a gente vai supervisionando a montagem dos arranjos. Lógico que tem também o toque criativo deles, porque cada florista, cada profissional, ele tem o seu toque, ele tem a sua assinatura. E algumas coisas eu também vou lá e faço. Eu digo, olha, eu quero isso aqui assim, eu quero que esse arranjo saia mais. E aí, no final, cada projeto, ele tem a sua particularidade de acordo realmente com o floral que foi escolhido. Yara, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Vez ou outra, um cliente chega para a gente e diz assim: Ah, Renata, eu gostei daquele projeto que você fez, eu quero igual. Sim, Só que a gente não repete não projeto, né? pode. Até faz parte do nosso Exato. processo criativo, enfim. E como é que, pronto, eu chego para a Yara e digo, eu quero um casamento igual ao de Renata. Como é que funciona isso para você? Olha, Renata, é
um desafio primeiro. Tem alguns clientes que entendem bem de boa, tranquilo, e a gente vai dizer, olha, então a gente vai tomar esse casamento, esse evento por referência, mas a gente tem que colocar a personalidade do casal. Eu, inclusive, já tive um cliente que foi bem ríspido e disse, não, eu quero igual a esse casamento. Eu Nossa. não quero que você mude nada. E assim, é uma batalha, né? Mas a gente, com o passar dos dias, a gente vai conversando e vai também apresentando novas possibilidades para esse cliente. Então, quando a gente vai apresentando novas possibilidades, sabendo que está dentro do que ele gosta, aí é bem tranquilo. É raro ter alguém realmente que não abra mão de ter aquelas mudanças, porque sempre vão ser mudanças que vão agregar. Engraçado, quando depois que passou o casamento, né? Eu não fui uma noiva tão tranquila, não sei, Yara, já que ela está aí assistindo também, já que ela foi a cerimonialista. Elas disseram que eu fui uma noiva bem, bem cri-cri. Mas assim, eu acho que por ser arquiteta e por ser design de Exato, interiores, eu queria botar minha mão em tudo, né? Eu exato, não sei se exato. é o comum das noivas, não sei se todas são assim, mas eu acho que além do seu toque, né? Claro, o seu processo criativo, mas a nossa mão, o nosso toque traz uma personalidade ao evento, né? Com Que é muito certeza. importante. Porque assim, eu escutei de várias pessoas depois do meu casamento, ah, a festa foi a cara de vocês, né? E isso foi muito, assim, muito recompensador, sabe? Escutar aquilo e dizer, poxa, eu participei desse processo, né? Eu fui uma das noivas que foi no acervo de Yara, ver o que ela tinha, o que ela não tinha, Escolheu. escolhi, coloquei a mão na massa mesmo para fazer com ela. Então, assim, eu sei que nem todo mundo tem vontade ou tempo, enfim, Isso. de fazer isso, mas eu acho que é um processo importante e eu sou bem cri mesmo. Eu cheguei com um pedido, não sei se foi inusitado para a Yara, do estilo, né? Sim. Do estilo, era um estilo boho chique, né? Que agora já está mais comum, digamos assim, mas não estava no ano passado, né? Era, Estava ainda começando. exatamente. E aí, você pode falar um pouquinho sobre isso para gente? Então, Renata, realmente, primeiro, pelo fato da sua profissão, por você ser arquiteta e por você vivenciar essa questão do processo criativo no seu trabalho, então seria impossível você não ter esse comportamento, você não querer estar participando, estar ali, estar querendo saber como é que vai ser a planta baixa, esses detalhes mais específicos que a sua profissão lhe traz esse conhecimento. Realmente tem algumas noivas que elas são mais distantes nesse processo criativo, mas as que eu atendi, pelo menos assim, as noivas arquitetas que eu já atendi, elas têm esse comportamento sim, elas participam mais, elas querem estar mais presentes, elas se atêm mais a pequenos detalhes. Então, não é uma coisa assim que a Renata foi uma noiva super diferente. Não, realmente é o seu olhar de profissional que já traz esse comportamento para você. Seria impossível não ter o seu toque, não ter assim a personalidade da Renata, arquiteta, na sua decoração. E sobre os estilos, assim, o que é que mais pedem para você? Assim? O meu foi um estilo boho, que agora ia se, né? Não sei, acho que com a pandemia deu uma parada, mas eu vi muita gente que estava curtindo o estilo e que ia Sim, fazer mais nesse. Renata, inclusive, quando eu comecei, eu sempre me identifiquei, sempre gostei muito dessa pegada mais boho, dessa pegada mais rústica. Então, eu faço muitos casamentos assim, com essa inclinação mais rústica, mais campal. Mas tem também aqueles clientes que são clássicos, que são Sim. atemporais e que eles vão gostar do brilho, eles vão gostar do branco e verde. E aí isso aí é meio que balanceado, né? Assim, é mais por épocas. Tem época que chega muito cliente pedindo clássico e aí depois já tem época já mais no verão. Aí já chega mais cliente pedindo esse estilo campal, os estilos mais rústicos, mais borros.
que eu particularmente amo. Acho que cada um, assim, não tem como ficar parecido um com o outro. Cada um tem sua personalidade, cada um tem seu toque. Sobre a reunião que você faz antes, né, do evento para a escolha do mobiliário e tudo mais, eu lembro de dizer assim, eu coloquei o pitaco em tudo, gente, em tudo mesmo. Então eu disse, ó, Yara, esquece aqueles tapetes aleatórios, lembra disso? Sim, sim, Porque a gente tem que colocar a nossa cara no que a gente tá, né? exato, E exato. assim, era algo que mesmo eu tendo visto pessoas utilizando naquele determinado estilo, Você não mas gostava. eu não gostava. Então a gente tem que saber assim, não é porque é aquele estilo, eu quero seguir aquele estilo que tem que ter tudo daquilo. Não, de forma alguma, né? Exato, exato. É extremamente importante que cada evento ele tenha a personalidade do casal. Assim, para mim não há nada melhor do que ter um depoimento pós-festa como o seu, que os seus convidados chegaram para vocês e disseram, olha, tudo lembrava vocês, tudo tinha a cara do casal. Então, assim, a gente via realmente Renata ali em cada cantinho. Então, para mim é importante, porque eu faço dois eventos no dia, eu faço 10 eventos por mês. E eu não quero que esses 10 eventos sejam iguais. Eu quero que cada evento tenha sua alma, tenha sua personalidade, porque cada evento é um sonho diferente. Por mais que tenham coincidências no gosto, por mais que uma noiva possa gostar de branco e depois me chegue outra noiva que gosta também de branco, mas são pessoas distintas, são casais distintos, são histórias diferentes e cada um tem que ter sua personalidade, tem que ter as suas particularidades. Acho que alguém estava falando, deixa eu ver aqui. Era a Débora. Ela está falando assim, Yara, eu acho um pouco brega o uso de fotografia no casamento. O que você acha? Eu não coloquei no meu porque eu tenho a mesma opinião, É, mas, né? Então, Débora, eu acho assim que é muito de gosto. Eu, particularmente, não usaria. Mas tem gente que gosta, e eu acho que se você gosta, se as pessoas que lhe conhecem sabem que se não tiver uma foto do casal, inclusive em destaque, eu já fiz inclusive um casamento que o casal queria que fosse destaque mesmo aquela fotografia grande, bem na chegada, para todo mundo ver. Então, eu acho que não tem muito essa de, é brega ou é clichê, vai ser legal, não vai ser legal. Tem que ter a ver com o casal, tem que ficar legal e tem que ficar bonito para o casal. Os teus convidados realmente têm que ver. Se eu tivesse colocado um pôster enorme no casamento de Renato e Pedro, Eu ninguém ia lá teria arrancar. gostado. Porque saberiam que não seria, assim, não se identificaria. Então, realmente é isso. Acho que se o casal gosta, se você gosta, tá valendo. Inclusive, quando eu fiz as fotos do pré-wedding, né? Acho que umas duas pessoas chegaram a me perguntar como era que eu ia colocar isso na decoração. Eu nem comentei isso contigo, Yara. Não, E eu, e eu falei, não, eu não vou usar, né? E eu lembro de uma das isso. pessoas me olhar assim com ar de reprovação, tipo, como assim? Você fez e não vai Não usar? vai usar. Gente, eu vou usar para mim, né? Para mim Tô, eu iria gostar, mas tô vendo aqui novamente, acho que foi Débora também. ela Nem me fale da falou. parte floral, porque minha flor favorita é a orquídea. Também amo orquídeas, Débora. Sou uma colecionadora apaixonada por orquídeas. São as flores realmente incríveis, lindas. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Renata, você Débora pode foi falando também. Débora foi uma noiva, ela é minha amiga de longas datas. Ela mora atualmente nos Estados Unidos e lá é um pouco complicada essa questão de orquídeas, né? Sim, E ela estava com um casamento marcado e devido à pandemia ela teve que adiou. adiar, né? Como é que está sendo esse processo com as tuas noivas, Yara? Você podia falar um pouquinho? Então, Renata, a gente tem tentado ajudar da melhor forma possível. A gente sabe que é um período assim que você fica muito tenso, é a preparação de um sonho, às vezes de uma vida, não é?
Tem pessoas, tem meninas que sonham com isso desde sempre, sonham em casar, o seu vestido. E de repente elas foram pegas por uma situação totalmente atípica e eu tenho tentado ajudar da melhor forma possível. A gente tá remarcando, disponibilizando novas datas, então assim, tá sempre em conjunto com os outros fornecedores, com o pessoal da assessoria, para conseguir realmente remanejar essas novas datas. Muitas já estão se inclinando para o ano que vem. Não estamos fazendo a cobrança de multas, justamente para poder ajudar todos os casais, assim. Eu acho que esse é o momento da gente se ajudar, da gente Sim. realmente pensar no outro e ajudar para que, com certeza, se Deus quiser, ano que vem a gente tenha sonhos lindos. Eu estou morrendo de saudade de decorar, não vejo a hora disso tudo passar e tudo voltar ao normal, porque Eu eu tenho acho que o meu certeza, não só casamento, eu. acho que o Foi meu um dos casamento foi um dos últimos. últimos, não foi? Foi um dos Acho que foi últimos, o finalzinho de penúltimo final de fevereiro, semana. não é? Finalzinho de fevereiro, e aí depois do seu eu só fiz mais um casamento. E aí depois eu tive mais 15 anos, e aí não pude ter Não mais teve mais, nada. né? É, Você acredita que o meu casamento ia ser em março, né? Assim, eu sempre dizia que se um dia eu chegasse a casar, eu ia casar em maio, porque era meu aniversário e eu queria casar no mês das noivas, né? Que tinha isso. isso. E assim, não sei, eu coloquei para março, acabou não dando certo, ficou de 29 de fevereiro, Fevereiro. E aí, e eu acho que era porque graças Deus a queria, Deus, exatamente, graças a Deus, porque a ansiedade ia ser grande, viu, amiga? não é? Ia Mas ser vê, deixa eu grande. lhe perguntar uma coisa sobre a Daiana falou, né, que o meu casamento foi, cadê? Perdi. Aqui, o casamento Foi, foi um dos mais autênticos que ela viu. que Ai, eu já obrigada. vi, obrigada. Foi um trabalho muito lindo mesmo. Ivna também está falando. Quem não viu, né, tem foto aqui no meu Instagram, mas tem um vídeo também no canal do YouTube. Eu vou deixar esse Tá vídeo que a gente lindo está o fazendo filme. no IGTV e eu vou deixar lá no YouTube para quem quiser assistir depois também. Mas, Yara, eu ia lhe perguntar de outra coisa. Uma coisa que sempre me perguntam, assim, não só como arquiteta, mas quando aconteceu o casamento, as pessoas perguntavam, assim, sugestões de, de lembrancinhas. Hum. Como E, dispor, para quem dá, como é que faz essa conta. então, Renata, eu acho que lembrancinha, ela tem que ter a ver com o casal. Não vale a pena você investir em lembrança se não for algo que combine com vocês. Por exemplo, o casamento de vocês é uma lembrança sofisticada, um vinho, uma caixa toda cheia de frufru, não ia ser a identidade de vocês, jamais, não teria como. E Renata, ela trouxe uma ideia que eu achei incrível. Ela foi em sebo e comprou livros e a gente dispôs lá os livros como parte da decoração. E aí os convidados que quisessem, que gostassem, poderiam escolher algum título e levar como lembrança para casa. Então eu achei incrível. Foi uma das lembranças assim mais autênticas que eu já vi durante esses 6 anos de trabalho. Realmente assim gostei muito. Teve também as plantinhas, não é? As As suculentas, que suculentas. tá muito, muito sendo usada. A maioria das noivas realmente que tem essa pegada mais boho, mais rústica, elas têm apostado nas suculentas. E aí ela vai muito de estilo. Aquela noiva que é mais clássica, então uma caixinha com um vidro, com um champanhe, com uma joia. O próprio bem casado, que eu sempre digo às minhas meninas, gente, não é regra. Não precisa ter lembrancinha. Você investe na lembrancinha se for algo realmente que você queira dar e algo que realmente tem a ver com o casamento de vocês. Eu não gosto de quem, por exemplo, assim, desperdiça mais dinheiro com um monte de lembrancinha que, assim, aleatória, que não tem nada a ver com nada, e depois, assim, eu fico lá louca, sem saber onde colocar tanta lembrança, e no final nada vai identificar o casal. Então, eu acho que a lembrança é algo que vocês têm que pensar em algo que represente vocês para esses seus amigos que vocês vão estar ofertando essa lembrança. E algo usável, gente. Eu acho que assim, lembrancinha, algo usável, algo que se cultive, algo que fique guardado. Qual foi a regrinha que eu usei para as minhas lembrancinhas? Foram algumas lembrancinhas, né, que eu usei. Eu usei os bem casados, eu fiz.
Fiz a mesa de bem-casados, para quem tem curiosidade, eu pedi para a Yara fazer uma homenagem aos nossos pais, Ficou né? linda. Por sinal, Ficou ficou bem muito, muito bacana. linda. Aí teve a mesa de bem-casados e como lembrancinha a gente fez a miniatura do nosso bolo de casamento, a gente fez os livros, né? E fizemos as suculentas também. Teve alguns suspiros, algumas coisas mais voltadas para as crianças. Isso. Mas algo que eu pensava muito era sobre algo usual, porque a gente costuma ganhar algumas coisas que a gente não usa, né? Aí Depois coloca vai dentro de pro uma... lixo, Ou vai exatamente, pro que lixo, depois ou vai pro joga dentro de lixo. uma gaveta do além, que É, fica lá e enfim. Então eu pensava assim, no livro a pessoa pode levar e ler. Eu sou a louca dos livros. Na minha casa tem muitos estantes de livros. Então eu pensei que alguém poderia gostar disso também, né? Eu não tinha visto ninguém fazendo isso em Campinas. Na época eu morava em sim. Campina Grande. E as suculentas já era algo que eu queria muito, porque fazia parte da decoração também, né? Mas era uma lembrancinha para a pessoa cultivar, né? Você Exato. cultivar algo, eu acho que é muito importante. É você manter, né, um afeto Isso, naquilo. isso. E a miniatura do bolo, porque eu queria que a pessoa levasse, né, um pedacinho da E festa para ficou casa. lindo. Ficou realmente muito bonito. Mas tem regra, assim, de quantidade ou Não. de Assim, como dispor geralmente, na festa? geralmente é assim, a gente indica, se você for fazer uma lembrancinhas, uma quantidade maior, que você ofereça pelo menos a todas as mulheres que estão no evento. Algumas lembrancinhas as noivas fazem para todos os convidados. Como uma outra opção que você fez o livro e não era uma coisa que era para todo mundo. É para quem gosta Não. de ler, era para quem tivesse um interesse, então poderia ir lá e pegar não só um exemplar, poderia pegar dois, três. Então, assim, era realmente algo que, não, eu gosto, achei muito bacana e eu quero ler. Gostei desse título aqui, vou levar e vou ler. Porque também não adiantaria levar, entregar um livro para cada um, só que ia ter gente que não ia ler, que não gosta de É. leitura, que não teria esse hábito. Eu fiz a seguinte conta, tá? Eu fiz os bem casados e as miniaturas do bolo para todo mundo, né? Foi Sim, contado para todo mundo. E as suculentas eu fiz um cálculo em média por família, né? Que estivesse participando do evento e tinha algumas pessoas, né? Solteiras ou amigos, enfim, eu fiz um pouquinho a mais, né? Passando o número das suculentas. E os livros eu fiz em quantidade, porque quem quisesse levar um, dois, três, quatro, ficasse à vontade. Resumindo, não sobrou nenhum. Eu acho que o realmente, pessoal assim, foi gostou. ótimo, acertou demais. Foi muito assertiva a escolha do livro, realmente. E fica uma dica aí para as meninas Fica que a dica. estão planejando o casamento, tá? Tanto títulos que você pode comprar num sebo, como você pode ver alguns títulos, algo, sei lá, algum título que lembre a história do casal, que vocês vão achar que os seus Eu, convidados vão gostar de ler. eu tenho uma amiga, tem um motivo pelo qual eu comprei em sebo. A ideia de comprar em sebo era trazer história nesse livro. Normalmente os livros têm dedicatória, né? Serem Sim, livros de romance, enfim, eu queria perpetuar isso de alguma forma. Mas eu conheço uma moça que ela casou um pouquinho antes de mim e ela fez o estilo do casamento dela foi junino. Ela resolveu fazer o junino e a lembrancinha dela era um cordel que o legal. noivo tinha feito com a história dele. E ficou muito bacana, porque Com você coloca a certeza. personalidade daquilo, né? É. Tem a história do casal na lembrancinha. Então é algo que todo mundo vai ler, que depois vai guardar, que outras pessoas depois, que não foram para o casamento, vão ter a possibilidade de ler. Então, assim, é uma lembrança realmente muito, muito bacana. Eu realmente continuo, digo sempre às minhas clientes. Façam lembrancinhas que sejam usáveis, que sejam memoráveis. Não pensem em desperdiçar o seu dinheiro com algo que vai ficar no fundo de uma gaveta e que no final do ano, naquela famosa faxina que todo mundo faz em casa, ele vai acabar indo para o lixo. Pro lixo. Bom, a Débora está falando, como ela mora nos Estados Unidos, está tendo problema com remarcação com os fornecedores, né? Falou da lembrancinha, do bolo de rolo. Quem tiver dúvida, pessoal, pode mandar, né? A Rose está falando que amou a suculenta.
Foi algo bem elogiado na decoração, inclusive. Você trabalha muito com aqueles tetos verdes? Sim, sim, no seu, inclusive, a gente fez. Eu acho que a parte de aéreos, ele dá ele valoriza muito a decoração. Então, toda decoração que vem aérea, ela complementa, ela valoriza, ela enriquece a decoração. Os aéreos em verde, eles ficam incríveis. No casamento de Renata, no layout inicial, o meu projeto era usar esse aéreo verde sobre o bolo. Depois, conversando, ela falou: não, não quero, quero ele lá junto dos convidados. E aí a gente usou no meio do salão, próximo às mesas dos convidados, que ficou lindo, deu um resultado incrível. Mas acho que não só os tetos verdes, mas todo aéreo é bem-vindo, todo aéreo faz muita diferença na decoração. Bom, a Simone está dando a ideia aqui de bomboniere, né? Uma boa ideia. Sim, Aí, né? é algo que depois todo mundo usa, vai usar na decoração da casa, vai usar para fazer uma mesa posta. Então, assim, tem uma função, né? É algo que tem uma função e que são peças muito bonitas. Para casamentos clássicos, super combina. Bem bacana. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, Yara. Com relação a mapa de casamento, por exemplo, você trabalha com as mesas, com locais marcados, e como é que funciona essa contagem, ou Olha, isso Renata, independe? o mapa, ele vai depender realmente do casal. Da assessoria também. Tem assessoras que gostam de trabalhar com o mapeamento das mesas. Outras já não curtem muito. E também tem casal, né? Tem casal que realmente não, eu quero ter a certeza que todo mundo vai estar ali, família tal, naquela mesa, meu amigo tal, vai estar perto de tal pessoa. E tem outras pessoas que não se identificam, que preferem deixar os convidados livres para sentarem onde eles acharem mais confortável para eles, o que geralmente a gente faz, assim, que realmente é praticamente uma regra, é deixar mesas reservadas para as famílias, do noivo e da noiva. Isso aí realmente é algo que tanto eu como as assessoras, as cerimonialistas, a gente sempre está indicando, né? Deixa pelo menos as mesas reservadas das famílias, para não acontecer de ser ocupada por outros convidados e depois a família ficar dispersa. Deixa eu te fazer outra pergunta. Não está mais se usando? Como é que está essa questão da mesa dos noivos, né? Porque antigamente tinha a mesa dos noivos, né? Exatamente. Como é que está essa questão atualmente? Renata, primeiro que hoje você viveu isso, então você sabe que o casal não senta, não fica numa mesa lá sentadinho. Então, se tem uma mesa dos noivos, é só para fazer uma foto, tá? Então, a mesa dos noivos, eu tenho, inclusive no meu Instagram, fotos lindas, assim, daquela cadeira do noivo e da noiva, que tem uma plaquinha, que tem um detalhe, mas é só para aquele momento mesmo. Os noivos, eles comem antes de ir para o salão. Então, termina a Sim. cerimônia, é o Obrigada, buffet, Jaqueline, por isso. o buffet, o cerimonial. Já prepara com todo carinho, porque eles sabem que quando chegar na festa, tem toda aquela parte protocolar de fotos, e aí depois eles têm que curtir a festa, né? Você não planejou um ano, 6 meses, gastou, investiu para ficar sentadinho lá, né? Pagando de noivinha de pose. Então, todo mundo vai curtir a festa. Então, hoje, poucos são os casais que pedem essa mesa só para os noivos. Geralmente, a gente coloca os assentos na mesa da família e acho que poucos. Eu não fico no casamento, mas eu acredito que poucos são os casais que ficam sentados. Bom, para quem não sabe ou não viu, meu casamento foi ao ar livre, né? E teve uma grande questão no dia do meu casamento, com 88% de probabilidade De de chuva. chuva. Aí Isso. lá tinha uma parte aberta, né, onde iria ser a cerimônia, e tinha a parte fechada. E quando a gente foi fechar o layout né, do casamento, onde ia ser a mesa dos bem-casados, do bolo, dos convidados, enfim, aí eu lembro de Yara me perguntar: e aí, Renata, eu coloco para dentro a parte, né, da cerimônia? Eu disse: Yara, Isso. cabe, né? Porque pensa, um desespero, você investir, Isso. você planejar. Eu queria muito que fosse no pôr do sol.
ao ar livre, e de repente, né, foi tudo por água abaixo, Exato, literalmente. por Não água dá. abaixo. E eu disse, não, Yara, deixa assim mesmo. Se chover, a gente vê. Tu lembra disso, né? Tu ficasse Lembro aperreada. bem disso. Realmente é algo que a gente tem uma certa aflição. Por quê? Uma das primeiras coisas que a gente pergunta é onde vai ser o casamento e quantas pessoas vão ter, quantos convidados vão estar presentes na sua festa. Por que essa pergunta? Para que a gente saiba realmente quando é um casamento como foi o de Renata, que era cerimônia e recepção no mesmo local. Se há estrutura, se o espaço oferece uma estrutura que a gente vai conseguir comportar cerimônia e recepção. Casamentos ao ar livre são lindos, são maravilhosos, mas aonde Renata casou, no La Paloma, eu sabia que comportaria, o casamento de Renata foi para 80, 100 pessoas, não é isso, Tem Renata? pessoas. Então eu sabia que comportaria a cerimônia dentro do salão. Mas se fosse um espaço menor que não comportasse a cerimônia dentro do salão, então já nas nossas reuniões de layout eu teria pedido uma coberta. Então, uma coberta é uma estrutura que a gente estaria prevenido realmente para caso de chuva termos esse plano B aí, para realmente não ir por água abaixo, porque em uma grande chuva não tem como fazer a cerimônia ao ar É. livre. É importante dizer que esse acréscimo da coberta não é contigo, né? Faz a Não, locação exatamente. É com outra extra. empresa. Então é É, algo que tem que ser bem estudado mesmo, é se algo que onde tem que vai ser ser o bem estudado, casamento. exatamente. Então, assim, eu sempre digo, tem alguns locais aqui que assim, são lindos, mas que não oferecem estrutura nenhuma de coberta, assim, não tem nenhuma parte coberta. E é algo que eu sempre falo, gente, e se chover? Tem muita dúvida, não, mas não vai chover. Mas eu, como profissional, tenho que pensar em todos os prós e todos os contras e tenho que apresentar para o cliente a possibilidade, porque não dá para chegar para ele na semana da festa e dizer, olha, talvez chova e você vai ter que contratar tal serviço. Então, Pensa. é algo que a gente sempre pergunta. Acho que a maioria dos decoradores sempre fazem essa pergunta justamente para poder dar essa orientação. Até pela É, questão de planta baixa, de layout, porque vai mudar. no caso, eu tô falando do meu casamento porque é o último que eu É a fui, né? E referência é o que eu mais me lembro, é a próxima que a referência gente mais tem. próxima que eu tenho. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho, Yara, sobre a questão do layout, da escolha. Por exemplo, assim que eu entro no salão, o que que vem primeiro? Como é que eu faço o meu convidado andar de uma forma que não fique tumultuado depois? Ai, ali é o bolo, ali é, sei lá, um café, ali é uma Sim. lembrancinha. E como é que a gente organiza isso da melhor forma? Então, Renata, vai muito de acordo com a planta baixa de cada casa. Então, assim, tem casas que ele já tem um hall de entrada, e aí nesse hall de entrada a gente já dispõe, por exemplo, lembranças, o bem casado é algo que geralmente você vai ter recebendo os convidados. Já tem outros salões que você já entra de uma vez no salão. E aí, nesses casos, a gente tem que fazer um roteiro para que o convidado não vá pulando em cima de tudo. E aí é onde a gente vai preparando o layout, faz a apresentação para o cliente. Então, com Renata, assim, não foi diferente. Renata, como é arquiteta, eu lembro que ela perguntou para mim, sim, e a maquete do projeto? Eu falei, amiga, eu vou fazer aqui um layout para você. Eu sei que você vai entender. Por quê? Hoje, depois do curso de design de interiores, eu ofereço para o meu cliente a possibilidade dele ter a maquete em 3D do casamento dele. Então, eu faço um projeto no Promob, mostro para ele, então ele vai ter tudo ali em realidade virtual. Mas isso aí é algo que a gente tem que ir fazendo as adaptações no contrato, né? Então, isso aí é um acréscimo do contrato. E Renata, como arquiteta, eu sabia que ela não tinha necessidade desse visual, porque se eu fizesse um rabisco para ela, ela ia entender tudo. Foi assim que a gente fez. Graças a Deus deu tudo certo. O casamento de Renata ficou incrível. Realmente, assim, foi tudo muito lindo. E é isso. A gente prepara, geralmente a gente prepara lounges, prepara uma entrada
para que o convidado vá entrando e vá percebendo a alma do casal em cada cantinho. E aí depois vem o cenário principal, que é coroado com o bolo e com a mesa de doces. Alguns clientes preferem que o bolo fique só, e aí vai muito de um projeto para o outro, essa variação. Existe regra nisso de algo que tem que vir primeiro ou não? Ou o bolo vem primeiro ou o doce vem primeiro? Como é que funciona? Ou não? Não existe regra, realmente é algo mais do gosto do projeto. Cada projeto a gente tenta ir fazendo algumas modificações para que não fique tão parecido com os anteriores. E é isso, eu já fiz projetos que o bolo era de um lado do salão e os doces eram do outro. Já fiz muitos projetos com o bolo e doce juntos. E aí vai realmente do que o casal gosta, do que a gente vai entendendo e vai escolhendo nesse nosso processo de criação. Por exemplo, no meu caso, a gente não teve a mesa do bolo, né? O bolo ele ficou Isso, separado e uma curiosidade é que o bolo ele estava num balanço, né? Não exato. numa mesa. O E eu bolo foi lembro que num meu amor, balanço. isso vai cair? É uma Não, é cabo de preocupação. aço. Inclusive, fiz até um post essa semana sobre o bolo suspenso, que fica lindo, assim, é incrível. É, tanto fica bonito em casamento, bonito em 15 anos, em festa infantil. Então, realmente, assim, é algo que, até para o casamento de Renata, como era algo mais alternativo, não era aquela decoração tão clássica. Então, assim, ele combinou perfeitamente bem. E o bolo. Ele em uma mesa. Eu lembro que para Renata eu tinha pensado em uma mesa de tronco. E quando eu mostrei para ela, ela falou: "Não, não gostei". E aí ela, olhando no meu Instagram, ela falou: "Gostei desse aqui". Então assim, era algo que eu nem imaginava que ia agradar a Renata. Por isso que é tão importante essa conversa entre o decorador e o cliente. Porque às vezes a gente entende algumas coisas, assim, a pegada que ele quer, mas tem algumas particularidades que só conversando com o cliente que a gente vai realmente Você falou disso entender. agora da mesa, eu me lembrei que até quando a gente foi fechar o local, né? Porque eu acho que eu fui contrária de todas as noivas, eu fechei primeiro o bolo e depois a decoração, sem Isso, local, sem nada. isso. E, e quando eu fui fechar o local, eu lembro que você me deu algumas opções junto do cerimonial, né? E eu lembro que a opção que eu escolhi não era uma das que vocês achavam que Não eu foi iria uma das escolher, primeiras, né? exatamente, exatamente. Então, E assim, assim, às vezes a gente pensa o que, né? A gente pode ter uma ideia do que a outra pessoa vai se agradar, mas a gente nunca tem a certeza, né? por isso que é importante as conversas para que realmente no dia da festa o casal não tá lá, no dia da festa a noiva tá curtindo seu dia de noiva. Então, no dia da festa você não vai estar lá para olhar realmente se a decoração tá ficando a seu gosto. Então, por isso que é tão importante as conversas, a troca de experiências entre o profissional de decoração e entre o cliente, para que no dia tudo, quando você chega lá, realmente, assim, você seja surpreendido pela certeza de dizer, nossa, que incrível. Ficou realmente o que eu imaginei, ficou além do que eu esperava, mas dentro das minhas expectativas. Um outro comentário que eu ia fazer era sobre o local da cerimônia, porque muita gente perguntou assim, e ficou um cenário que eu acho que quem foi para o meu casamento tirou foto lá, na porta, né? Sim, Yara, depois tu conta a história da porta. Mas o que eu iria comentar é sobre a questão do altar, porque Yara me deu algumas opções de altar, eu escolhi um, mas um detalhe importante, porque ela sempre coloca uma mesa de apoio para o celebrante, né? Mas no meu casamento, claro, era uma celebração um pouco diferente, não sei, era uma cerimônia espírita, então a gente não precisou de, como é que chama? Genuflexório, né? Que chama? genuflexório, isso. Que eu vim descobrir o que era quando eu fui casar. É onde os noivos colocam o joelho, gente. Não é nada de outro mundo, tá? Mas realmente é uma peça que nem todas as cerimônias são utilizadas. Assim, na Igreja Católica sempre
tem-se o uso do genuflexório. Algumas cerimônias evangélicas, os pastores também fazem uso, mas outros pastores, eu já tive experiência que outros pastores não utilizaram. Então, assim, na cerimônia espírita também não. Então, vai muito de cada celebrante. E assim, vai da pessoa que está celebrando, se for no caso ao ar livre, ou vai mais do casal? Tipo, ah, não quero me ajoelhar aqui. Como é que funciona essa escolha? Olha, Assim, Renata, eu já tive noivos que disseram, não, eu não quero me ajoelhar. Mas eu levei o genuflexório, deixei lá no cantinho. E depois o cerimonial me falou que assim que o pastor chegou, ele fez, cadê o genuflexório? Então, assim, eu acho que realmente essa é uma decisão do celebrante. Porque vai estar dentro do rito lá que ele está sim. fazendo, da palavra que ele vai dar. Em algum momento ele vai saber se vai ou não pedir para que o casal se ajoelhe. E o genuflexório nada mais é do que uma peça que não vai deixar você se ajoelhar no chão, né? Imagina uma noiva, Renata casou vestido branco na grama, se precisar se ajoelhar, tinha Né? que ter uma peça, porque senão o vestido dela ia estragar, ia ficar todo sujo. O vestido lindo, maravilhoso de Encanto de Clara. Então não dá para depois da festa estar com o vestido manchado. Então o Uma genuflexório coisa, é um apoio. uma coisa que eu ia comentar também, que assim, a decoração ela é tão importante. Por exemplo, o gramado onde aconteceu a cerimônia, ele não era plano. E foi uma das primeiras coisas que eu olhei, não sei se é porque meu olho é crítico por trabalhar com isso, né? Eu olhei e disse, esse gramado não é plano, e agora? O que a gente faz? Porque se a gente colocasse numa determinada posição, se eu tropeçasse, eu caía dentro do lago. Exato, Então, exato. a gente, né, até nisso a gente conversou e Yara conseguiu fazer de uma forma que quase ninguém percebeu que tinha uma inclinação O ali, desnível. um desnívelzinho. E outra coisa que eu tinha Eu já pedido ouvi, muito, foi, pode falar. eu já ouvi até de alguns clientes, assim, né, que chegam para mim e dizem, ah, não, mas ninguém come flor. E aí eu sempre digo, olhe, ninguém come flor, mas é a flor que fica na sua memória. Eu trabalho para o casal. O buffet trabalha para o seu convidado. Então, assim, lógico que você tem que ter um buffet maravilhoso. Eu vi aqui que Keila tá presente aqui. Um abraço, minha querida. Então, assim, você tem que ter um buffet que vá deixar o seu convidado bem servido, que todo mundo vá sair falando. Mas nenhum do teu convidado sabe o que é que você almeja de decoração. Então, se eu tivesse feito uma decoração totalmente nada a ver com o que Renata me pediu, ela ia estar extremamente insatisfeita, mas os convidados dela iam estar Não iam achando perceber. tudo lindo e maravilhoso. Então, eu trabalho para o casal, por isso que a decoração é tão importante, como você falou, Renata. Por quê? Porque a gente personifica aquela ideia, aquele sonho, aqueles detalhes que o casal tem. E aí a gente realmente, onde o design de interiores fez muita diferença, justamente nessas questões. Ah, o piso ele é desnivelado, então assim, a gente quando já tem um olhar mais apurado, a gente já sabe que vai precisar usar alguns truques para que no final dê tudo certo e a noiva não tropece e não saia rolando por aí. Isso é importante. Um pedido que eu tinha feito à Yara era de uma porta. Porque A apesar de porta. querer um casamento ao ar livre, eu queria sair atrás de uma porta. E a saga dessa porta foi E emocionante. não era qualquer porta, Não porque era qualquer eu porta. tenho, eu tenho a porta no meu acervo. Só que, para Ela o disse: que essa eu. porta não é um problema. Eu disse: tá, não. Realmente, a porta não era um problema, eu tinha a porta. Só que ela não queria só uma porta por onde ela passasse, ela queria uma porta que abrisse, que fechasse. Falei, Era que fechava. mulher, é possível, é. Mas o que acontece, Renata? Para fazer a porta que abre e fecha, e aí já foi nas nossas últimas conversas que ela, não, mas eu não quero que a porta só fique lá parada, eu quero que ela abra e feche. Aí é onde entra novamente a estrutura. A Sim. mesma estrutura que vai fazer uma coberta no caso de chuva é a estrutura que a gente precisou contratar para que eu conseguisse fixar essa porta, deixar essa porta lá linda, maravilhosa, abrindo
e fechando para realizar o sonho de Renata, porque não era só uma porta para passar, era uma porta que realmente estivesse fechada e que ela tivesse aquela emoção de sentir as portas abrindo para que ela fosse para o altar. Uma outra curiosidade também, eu acho que é a última, é sobre os espaços que você cria, né, Yara? Porque eu lembro de ter Sim. lhe pedido, tinha uma árvore, como é o nome daquela árvore que tem lá? Tinha Ah, uma árvore lá, eu pensava e em, acho que é uma oliveira, acho que é uma oliveira que né, tinha lá. aí eu disse assim, Yara, eu não queria deixar isso aqui sem nada, né? O que que a gente pode fazer com essa árvore? Aí eu mostrei a ela, procurei umas referências que eu queria e eu disse, Yara, tá com balanço em algum lugar. Você tem um balanço? Ela disse, tem um balanço. Eu disse, pronto. Então ela criou dois cenários a mais, né? Lá nessa árvore e eu acho assim, quem foi pro casamento que não tirou foto no Fusca, na porta e nesses cenários, Não estava no não casamento. estava no casamento. É, realmente. Então, assim, hoje, principalmente com a questão de redes sociais, o uso de espaços instagramáveis está, assim, é uma necessidade. A gente tem que fazer um espaço para o convidado chegar lá e fazer foto. Porque hoje em dia todo mundo vai fazer a foto no evento que tá e vai postar na sua rede social, então vai estar lá no Instagram. E os espaços instagramáveis que nós fizemos, assim, um forte realmente foi nessa árvore que a gente colocou um... E eu lembro muito de Yara dizer assim, a gente não pode espalhar, né? Até por questão Isso, de foco, de ficar né? E perdido. de ficar perdido. E a outra situação era da iluminação que a gente ia precisar, porque você tem que focar a iluminação onde você precisa, né? Exatamente. Onde tem decoração para casamentos, como foi o caso de Renata, que foi um casamento, a cerimônia foi diurna, porque ocorreu no fim da tarde, mas a recepção já estava à noite. Então a gente precisa da iluminação, uma iluminação direcionada que vá ressaltar a decoração. E no de Renata a gente criou esse cenário, ficou lindo, incrível. A gente colocou umas molduras com flores, colocamos uns baús, uns bancos nessa Banco. árvore. E eu tenho certeza que rendeu fotos lindas. Sim, E ainda tivemos um Fusca lindo, sim, maravilhoso, que completou lá a decoração da parte com dos espaços certeza. instagramáveis do casamento. Com certeza. Bom, para quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho de Yara, né, a mais, segue lá o Instagram dela, é Vão arroba lá. Yara Ramos Decoração, Decoração, isso. né? E para quem é meu seguidor, eu tô vendo aqui muitos amigos, muitas noivas, vão lá, confiram o trabalho de Renata, arquiteta incrível, tem trabalhos maravilhosos. Gosto muito do estilo dela, então eu tenho certeza que vocês vão se inspirar e vão gostar. Além do canal no YouTube, não é, Renata? Sim. Tem um Eu canal no vou, YouTube. eu vou Florize, mandar um beijo, essa meu amor, live, sempre presente nas nossas lives. eu vou deixar essa live salva no YouTube e eu mando o link para vocês. Queria Ótimo. agradecer a Yara por ter topado esse Eu que bate-papo agradeço. comigo. Obrigada a todo mundo que esteve presente aqui, a todo mundo que perguntou, que interagiu. Deixando nossa quarentena um pouco mais leve, a Um gente pouco mais vai aqui leve. nas nossas lives, vamos conversando. Quem tiver pergunta, que não tiver pergunta, assim, se tiver perguntado aqui e não a gente por acaso não tiver respondido, tanto para mim na parte de eventos como para a Renata, com relação a projetos de arquitetura, pode deixar uma pergunta lá no direct que a gente vai responder com certeza, tá? Com certeza. Um grande beijo, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Renata, pelo convite. Foi uma alegria poder estar aqui com você. Olha só, Carmen tá falando, viu? Que tu Carne ainda vai fazer o casamento dela. poderosa, com certeza, meu amor, porque aquela turma de design de interiores, todas vão ter que casar. Quem já casou vai ter que renovar, meu amor, porque eu vou ter que fazer o casamento de vocês. Renata já é a minha segunda noiva da Dessa turma, turma, né? a segunda noiva dessa turma que eu faço casamento. Graças a Bom, Deus, é né? isso. Coisa boa. Graças a Do, Deus, do né? curso para a vida, Do amigas, curso pra vida. clientes. Pois é isso, gente. Um beijo e até Um a beijo, próxima. gente. Tchau. Tchau.